Voltando então, galera, aí pra gente poder, com aquela pergunta que eu deixei no ar, né? Que é igualdade pro direito. E eu vou dizer para vocês que não é só todos são iguais perante a lei, essa é uma coisa mais voltada para o direito penal. Eu vou tratar o rico e o pobre, né? Eu vou tratar o caucasiano, o negro, o amarelo, eu vou tratar todos, o homem e a mulher, o jovem e o idoso, todos eles com igualdade, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, igualdade dentro do direito é tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Como assim, Rigueto? Não estou entendendo. Igual, igual, desigual, desigual. É. Você que é aluno da Univale, tá? Se você é cadeirante, você consegue ter aula no quarto andar da faculdade, do bloco? Consegue. Por quê? Porque tem rampa. Aquela rampa, na verdade, trata quem é, em tese, desigual a mim, porque ele é diferente de mim, vamos colocar assim, né? Ele não é igual a mim, eu consigo andar, ele está numa cadeira de roda, logo ele tem o mesmo direito que eu, subir até o quarto piso e assistir a aula. Tá vendo? Uma calçada com um piso tátil, né? O piso para o deficiente visual, permite que o deficiente visual vá do ponto A ao ponto B sem precisar de nós, sem precisar de você. Isso é tratar o igual como igual e o desigual como desigual. Eu posso até inverter para você não achar que eu estou tratando essa pessoa com a desigualdade. Inverte. Então vamos imaginar assim, eles são iguais, né? Aqueles que possuem um espectro autista são iguais. E têm que ser tratados de maneira desigual a nós, porque eu sou desigual, tá vendo? Igualdade, então, é tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais. E no direito penal a coisa volta mais para ser, né, todo mundo ser igual perante a lei. Bom, 15º princípio, 16º nós já tratamos antes, o 15º princípio, e aí chegamos na reta final, é o princípio do non bis in idem. Non bis in idem. Ninguém pode ser punido por, duas vezes pelo mesmo fato. Vou contar um caso aqui rapidamente que aconteceu, para que vocês possam entender. Esse fato aconteceu na década de 30. Se chama o caso dos irmãos Naves. São dois irmãos, é o primeiro erro do judiciário brasileiro, né, é na década de 30. São dois irmãos que foram acusados de terem matado um primo para ficarem com o dinheiro desse primo. Eles foram os primeiros que chegaram na delegacia dizendo: escuta, delegado, meu primo sumiu e sumiu com uma grande quantia em dinheiro. O delegado na época, meio doido, falou assim: não, vocês mataram esse rapaz e estão querendo me enganar. Prendeu esses dois primos, submeteu esses primos à tortura, mas a constantes sessões de tortura, no subsolo de uma delegacia no interior de Minas Gerais. Eles foram torturados, língua dividida ao meio com alicate, unhas arrancadas com alicate, pendurado, na verdade, numa árvore, passaram mel no corpo para atrair insetos. Olha a loucura, tá? Olha a loucura de todos. Estupraram a mãe deles na frente deles, bateram na esposa de um deles. Nossa senhora, é um negócio fora da realidade. Eles foram presos, processados e absolvidos 2 vezes. Em 2 julgamentos eles foram absolvidos. E no 3º julgamento eles foram condenados. E cumpriram a pena. Cumpriram a pena de homicídio na época, de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E depois de cumprir a pena, um deles, muito debilitado pelas torturas, acabou falecendo, o outro saiu da cadeia. E ao sair da cadeia, se depara com quem, com o passar do tempo? Com o primo vivo. Aquele cara que morreu, que motivou a tortura, que motivou o processo, que motivou a condenação, estava vivo. Sabe o que o primo vivo fez, o acusado vivo? Abraçou o primo que estava morto, que foi chamado de morto-vivo na época. Disse: meu Deus, primo, eu vou poder provar a minha inocência. Mas todo mundo perguntava: professor, mas espera aí, e se um dos irmãos Naves, esse sobrevivente, matasse o primo, o que já estava morto? Ele pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato? Não. Non bis in idem. Eu não posso processar 2 vezes uma pessoa pelo mesmo fato. Eu não posso punir 2 vezes uma pessoa pelo mesmo fato. Claro que se eu mato um e depois mato o outro, são fatos distintos. Ah, mas é o mesmo crime, homicídio. Não. Tem que ser sobre a mesma pessoa. Nesse caso, é a mesma pessoa. Eu não posso furtar um supermercado, furtei um pacote de bolacha no supermercado, ser preso, processado, condenado. Aí daqui a pouco eles reabrem o processo, eu sou processado e condenado novamente. Por quê? Pelo furto do meu pacote de bolacha. Entendeu? Então o princípio do non bis in idem é isso. Não pode punir 2 vezes a pessoa pelo mesmo fato. Beleza? Bom, o 17º, o 18º, o 19º são princípios ligados à matéria do 2º período, mas eu trato aqui porque é importante a gente entender. O 17º trata do princípio da pessoalidade da pena.
A pena não passa da pessoa do condenado. Nenhuma pena passará da pessoa da pena. Ou seja, ninguém se eu cometi o crime, eu sou responsável pela pena que eu vou receber. Se eu falecer, essa pena não passa para os meus pais. Ela morre junto comigo. Tá certo? Menores de 18 anos respondem por ato infracional. E esse ato infracional praticado por esse menor de 18 anos é dele, é do menor. Tá, mas o menor só não vai responder civilmente porque financeiramente falando ele não tem capacidade. Então os pais respondem pela indenização, mas o menor responde pelo crime, pelo ato infracional. Completou 18 anos, responde tanto pelo fato quanto pela parte indenizatória. 17º princípio. O 18º é o princípio da individualização da pena. Por mais que eu e você venhamos a praticar um crime, na hora de dar o mesmo crime, na hora de dar a sentença, o juiz precisa analisar a tua pena certinha e analisar a minha pena certinha. Ele não pode, na verdade, dar uma pena genérica para nós dois. Olha, é o seguinte, já que eles praticaram o mesmo crime, a pena deles é de 5 anos e 4 meses de reclusão no regime semiaberto. Ponto. Não. Tu é primário, eu sou reincidente. Eu tenho que ser tratado diferente de você. Você, na verdade, tem mais instrução, eu tenho menos instrução, então você tem que ser tratado com mais culpabilidade do que eu. Tá vendo? Tudo é individual. Se você procurar na internet, se você olhar a Lei 8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos, diz, na verdade, lá, inicialmente, que todo mundo que fosse condenado por um crime hediondo, por exemplo, um homicídio qualificado, um estupro, tinha que cumprir pena integralmente no regime fechado. Foi declarado inconstitucional. Feria a individualidade da pena, porque a individualização da pena, olha só, o julgador deve fixar a pena conforme a cominação legal e determinar a forma de sua execução. Então, se você pega 5 anos é regime semiaberto, por exemplo, se eu pego 4 anos é regime aberto, se o outro fulano pega 9 anos é regime fechado, a gente não pode pegar penas, ainda que distintas, com o mesmo regime prisional. Cada um deve ser analisado individualmente. Perfeito? E o último princípio que trata da pena, e depois tem o 20º para fechar aqui, é o princípio da proporcionalidade da pena. E essa proporcionalidade, ela está em 2 momentos. Existe a pena abstrata e a pena em concreto. A pena abstrata é aquela que o legislador cria. Homicídio, 6 a 20 anos. Furto, 1 a 4 anos. Roubo, 4 a 10 anos. Isso é a pena em concreto. Então tem que haver uma proporcionalidade. Isso cabe ao legislador fazer. E deve haver uma proporcionalidade também e um justo equilíbrio na relação do juiz, na pena concreta. Quanto que ele vai te dar entre 4 e 10? Quanto ele vai te dar entre 6 e 20, entre 12 e 30, entre 20 e 30? Então, o juiz sempre tem que agir com proporcionalidade, com individualidade, lembrando que a pena não passa da pessoa do condenado, ou seja, pessoalidade. Fechou? São os princípios ligados à fixação da pena na matéria do 2º período. E por fim, o princípio que nós já abordamos, inclusive numa aula aqui, da transcendência, alteridade, ou ainda chamada também de transcendentalidade. Que é aquele princípio quando eu perguntei para vocês na sala se usar droga no Brasil é crime. Usar droga no Brasil não é crime, é portar para uso. Porque esse princípio da transcendência ou alteridade diz que o Estado não pune quem pratica mal contra si mesmo, salvo se for para atingir patrimônio alheio, no caso, fraude contra a seguradora. Então, fechando o nosso tópico dos princípios, e eu não vou parar por aqui, tá? Vai continuar uma sequência de vídeos aí do restante do conteúdo, nós vamos antecipar um monte de conteúdo aproveitando o coronavírus aí, aproveitando o lado mal, a gente não pode ver, eu aprendi isso no curso que eu fiz em janeiro, chamado Protagon, com o ilustre Wendel Carvalho. Ele sempre diz assim, nós temos 3 possibilidades sempre, tá? Reclamar, aceitar ou agir massivamente. E ele diz que nós não podemos, ele dá 3, mas ele diz, não, tá errado, não são 3, não são só 2. Nós não podemos reclamar nunca. Mesmo diante dos problemas que agora esse vírus, essa loucura toda aí, nós temos que tirar proveito disso tudo, melhorar nosso relacionamento com as pessoas, melhorar a higiene e aproveitar as aulas aí pelos meios digitais que a gente tem. E aí a segunda hipótese é aceitar ou agir massivamente. Não vamos aceitar não, né? Nós vamos agir massivamente em busca do conteúdo, todo mundo lendo o livro do André Stephan, tocando ficha, preparando o trabalho para que vocês possam, na verdade, detonar lá na frente na nossa prova. Beleza? Fechamos a parte dos princípios, eu volto depois com as fontes do direito penal. Grande abraço.